pelo fortalecimento. É um prazer imenso fazer parte desse coletivo. É um desafio, mas é um setor de aprendizagem. Conhecer histórias, ouvir histórias, aprender com as histórias. Hoje, o nosso tema é sobre saúde mental. A gente poderia falar várias coisas sobre esse tema e compreender como essa situação afeta em vários mecanismos a vida das pessoas, mas principalmente a vida das mulheres. Jaime, desculpa incomodar. Baixa um pouco a sua câmera, porque você está aparecendo. Acho. Agora, perfeito. Pronto, peraí. Melhorou? Melhorou bem. Todas que tiverem, por favor, façam como o Jaime, tá? Quando forem ligar a câmera. Desculpa interromper, fica à vontade. Tá bom, Renata, obrigada. Então, eu queria. E aí, falar de saúde mental é falar desse processo ao qual atinge, atrapalha, adoece e até mata, tanto fisicamente quanto psicologicamente, mulheres em todos os lugares do mundo. E aí a Dolores tem esse papel, né? Desse cuidado, desse acolhimento, e por isso que a gente hoje vai bater esse papo sobre saúde mental. Hoje a gente vai fazer diferente do primeiro encontro, que hoje a gente tem mais princesas para comentar sobre esse assunto. Pri, meu amor, bom dia. E eu vou chamar individualmente, que eu acho que fica mais fácil a gente poder. Eu até comentei no grupo ontem, entender um pouco sobre. Tá faltando só uma convidada, por enquanto. Que eu acho que ela ainda não. Se alguém puder colocar a mensagem no grupo, tá faltando só uma convidada. E ainda não entrou. E aí eu vou começar. Bom dia, Pri. Entrou mais alguém? Bom dia também. Eu vou chamar a convidada se apresenta, e aí vai dar o parecer dentro do seu conhecimento intelectual, né? Acho tão chique, sobre a se planejar, que eu acho tão chique, assim, mulheres intelectuais, tomando espaço, ocupando espaço, curando mulheres, ouvindo mulheres, e essa é a nossa ideia. Eu vou começar com você, Jaque. Você pode falar um pouco de você e nos trazer o parecer da situação ao qual é o seu lugar de fala, tá bom? Fica à vontade. Bom dia, princesas. Obrigada, Rai, pelo Bom convite. dia. É um prazer estar participando aqui com vocês. É um prazer poder participar desse projeto. E como você falou, né, a saúde mental é algo muito importante e principalmente para nós mulheres, que somos seres mais sensíveis. Às vezes, não sou tão sensível assim, por causa das armaduras que precisamos criar como uma forma de sobrevivência. Mas nós somos sim, nós gostamos de carinho, nós gostamos também de ser servidas, nós gostamos de mimos, nós gostamos, pelo menos eu gosto, né? Se alguém não gosta, de presentes. Então, quando a gente vai falar sobre a saúde mental, é um assunto muito amplo, sabe, Rai? Então, teria alguma coisa, Rai, específico em relação à saúde mental que você gostaria que eu abordasse? Ó, atualmente tem se falado muito, já que nesse assunto, né? E aí, assim, eu queria que você falasse, incentivasse mulheres, porque como a gente vai ficar gravada, até para que eu possa orientar outras meninas que me procuram por causa do coletivo, né? Então, assim, sobre a situação da mulher que não acha necessário, por causa da armadura ao qual você acabou de falar, né? Como é que a gente orienta as meninas que não acham necessário procurar ajuda para essa cura? Né? Ou eu acho, não, eu tenho uma amiga, não, eu tenho alguém, eu tenho minha mãe, eu tenho todo mundo. Mas eu acho que não é necessário procurar uma pessoa específica que possa me orientar da forma correta. Eu acho que por aí a gente começaria melhor.
Entendo, Rai. Então, quando a pessoa acha que não precisa, quando é que eu percebi que eu preciso? Já que Quando eu tinha rapidinho, quebrado tanto a cara, sim. não sei se a sua internet está falhando ou sou a minha. Alguém está vendo a internet já que falhar? Tá falhando. Ah, Já faz um Está tempo. interrompendo. já que vá. Veja aí se melhorou. Pode falar agora. Tá melhor para vocês ou tá falhando ainda? Eu acho que está Não, melhor. melhorou. Melhorou. Falhando. Pronto. Então, quando uma pessoa percebe que ela não precisa, a gente deixa ela perceber. Por quê, Rai? Eu tenho muito cuidado com essa área, porque muitas vezes vem muitas pessoas para mim querendo que eu atenda outra pessoa quando a pessoa não quer. E quando a pessoa não quer, a gente também precisa entender e deixar essa pessoa em paz. E respeitar o direito do outro de não querer. Por que nós percebemos que nós precisamos? Porque nós não queremos viver batendo a cara, né, ali em locais que não tem saída. Nós não queremos sofrer. Então, às vezes, a pessoa que passa por humilhação, ela tem um certo masoquismo, que é uma das características de uma pessoa que acha que vai dar conta, a pessoa que acha que não precisa, e tá tudo bem. Eu respeito muito a pessoa que quer e a pessoa que não quer. Porque eu percebi que eu preciso, porque eu quebrei tanto a cara, que eu falei, não, gente, não é possível que eu queira continuar quebrando a cara e viver de acordo com o que eu acho. Eu preciso analisar por um lado profissional. Então, se a pessoa acha que ela precisa se virar sozinha, para mim, pelo menos para mim, de verdade, eu digo, tá tudo bem, eu respeito o seu gosto, o seu direito. Por que, Rai? Quando alguém vem me procurar, que esses dias até ontem, uma pessoa disse, olha, fulana precisa de ajuda. Aí eu perguntei, a pessoa quer ajuda? Ela disse, não, ela não quer ajuda. Gente, é perder, é jogar dinheiro fora. Porque eu gosto muito da Bíblia, e a Bíblia diz assim, instrui o tolo e ele se tornará o teu inimigo. Instrui o sábio e ele se tornará mais sábio. Carl Jung diz, não existe um alto nível de consciência sem que o ser humano passe por um processo de sofrimento. Então, talvez o sofrimento que a pessoa passou ou passa não é necessário para ela pedir ajuda ainda. Porém, o momento dela vai chegar. Qual que é o problema às vezes, Rai? Nós estamos tão evoluída, pedimos ajuda, acessamos nossa vulnerabilidade, que a gente não quer deixar o outro sofrer. E eu falo até com meu filho. Eu falo, filho, tudo vai ter uma consequência. Pode ser leve ou pode ser pesado, de acordo com o que você acha que é para você. Então, eu trabalharia mais, Rai, o acolhimento. Porque meu marido, ele diz, jamais eu iria para uma terapia. Jamais. Aí, o que é que eu faço? Entendendo que ele não gosta, eu chamo ele para tomar um café. Enquanto nós estamos tomando um café, ele está falando. Por quê? Senão a pessoa já vai vir para uma sessão, para um momento toda amada. E assim, eu prefiro falar, olha, então vamos tomar um café. Ou chamar já que eu quero ajudar alguém, eu posso chamar uma profissional, vou lá e falo, olha, um café entre amigas. E a outra pessoa já sabe e vai ali criando estratégia para ir fazendo pergunta para a pessoa perceber, ter consciência que é importante isso, mas não numa imposição, num direcionamento com acolhimento. Perfeito. Gostei da estratégia do café.
vou usar com algumas amigas. Não que eu seja terapeuta, mas pelo menos eu posso orientar com base no que você falou sobre acolhimento. Deixa eu ir aqui, Bárbara. Bárbara, meu amor, bom dia. Quem chegou depois também, bom dia. Bárbara, Oi. o autoconhecimento, de acordo com o que eu li, e aí eu estou, né, na base do que eu fui buscar. O autoconhecimento é importante para essa cura, né, essa cura da saúde mental. E aí eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre o autoconhecimento. Olá, meninas, bom dia. Meu nome é Bárbara Leão, eu sou psicanalista clínica e muito feliz por estar participando aqui com vocês. Muito feliz mesmo, está sendo um divisor de águas na minha vida. E para falar, meninas, de autoconhecimento, eu preparei aqui algumas falas referente a um tema que eu amo demais, um tema importantíssimo. E quando foi colocado lá no card, né, que foi saúde mental, e falando também de memórias, eu quero falar um pouquinho sobre infância, sobre criança interior. Eu acho esse tema muito pertinente. E a Lia Luft, que ela é uma escritora e tradutora, ela diz assim que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, para se falar de autoconhecimento e para passar também por esse processo, precisamos acessar nossas memórias. E memórias que estão lá no inconsciente, que não nos lembramos, muitas vezes não temos conhecimento e temos atitudes nos dias atuais, algumas atitudes nos dias atuais e não sabemos o porquê. A infância é um período em que aprendemos lições marcantes, né? Sobre dor, sobre amor, sobre medo, sobre abandono, correto? Beleza. A infância é onde estão as nossas raízes profundas. Tudo que engloba o ser humano, de atitudes, de pensamentos, de tudo, está onde? Na nossa infância. Nas coisas que aprendemos lá atrás com os nossos pais ou com as pessoas que fizeram esse papel de maternidade ou de paternidade. E aí surge algo que nós falamos hoje, que é o quê, gente? É a nossa criança interior. É o ponto-chave meu, seu, de João, de Maria, de Antônio, de Josefa, de Patrícia, de Priscila, de Jaime, de Jaqueline, de Renato, de Cleonice. É essa coisa que nós chamamos criança interior. E o que é a criança interior? É um conjunto de memórias e experiências que nós acumulamos aonde? Na nossa infância. É essa parte inconsciente da nossa mente, que está aqui, ó, que muitas vezes não temos o entendimento dela, né? E que nessa criança interior é que carregamos os nossos padrões através dessas experiências que vivemos na infância, correto? Beleza. A nossa criança interior, ela se manifesta na nossa vida adulta. Ela se manifesta na nossa vida adulta. Ela se manifesta nas nossas emoções. Ela se manifesta nos nossos relacionamentos. Tanto relacionamentos amorosos, como os nossos relacionamentos familiares também, correto? Então, eu achei muito bom falar sobre isso, porque, meninas, os nossos comportamentos, às vezes, são causados por feridas, e feridas emocionais. E não sabemos por que, muitas vezes, agimos daquela determinada maneira. Por que
porque eu sou explosiva demais? Ou porque eu falo demais? Ou porque eu também não tomo atitude? Ou porque eu não falo, eu não consigo me expressar? O porquê de tantas e tantas e tantas coisas foram os padrões que construímos na infância. E às vezes aquele padrão foi a única coisa que nós tínhamos. E aí na nossa caminhada vamos observando e vamos verificando que isso causou feridas, que nós chamamos de as feridas emocionais. Existem 5 feridas emocionais, né, que nós estudamos e também é de conhecimento hoje. Hoje se fala muito sobre isso, que é a ferida do abandono, é a ferida da rejeição, é a ferida da humilhação, é a ferida da traição e a ferida da injustiça. E lembrando a vocês que muitas de nós passamos por todas essas etapas de feridas emocionais. E trazemos isso hoje para o nosso cotidiano. E trazemos hoje para o nosso cotidiano. E como falei anteriormente, temos atitudes e não sabemos por que temos essa atitude. Mas foi porque algo lá atrás nos feriu, algo lá atrás não marcou e não temos a conscientização de transformar toda essa bagagem de vida. Então, o autoconhecimento, ele vem, isso na minha fala, a partir de acessar essas memórias inconscientes. Acessando essas memórias inconscientes e trazendo para a nossa consciência e entendermos que essa parte do nosso inconsciente guarda essas emoções reprimidas e que é por isso que hoje eu ajo de X forma, de Y forma, e que as pessoas que estão à minha volta não entendem, mas que eu preciso ressignificar isso, porque eu vivo numa sociedade, e aí voltamos para aquela velha frase, né, que nós conhecemos muito bem. Quem fere, fere. Certo? E tem um textinho que eu achei muito interessante que fala assim, que acolher a criança interior não é interpretar as sensações da mesma forma pela qual você compreendeu lá atrás. Então, eu compreendi, eu assimilei de uma forma lá atrás. Mas hoje eu preciso ter a consciência de entender isso de outra maneira. Porque, inclusive, até falando, minha médica está aqui presente, a doutora Priscila, que eu amo demais, e nós passamos aí por uma fase de tratamento devido ao quê? Aos sintomas psicossomáticos, desencadeando no seu corpo diversos sintomas devido às feridas não tratadas. E antes de serem não tratadas, elas também não foram conhecidas, não vieram à tona a nossa consciência, né? Mas só que agora nós, adultas, mulheres empoderadas, mulheres que estão ajudando outras mulheres, nós agora temos que aprender a lidar com todo esse contexto da nossa história. E isso eu só posso fazer a partir do momento tendo o autoconhecimento. Procurando um profissional, uma pessoa capacitada, na qual a gente possa fazer, né, toda aquela, um acompanhamento terapêutico, e o profissional vai nos ajudar a entender e a conviver com quem nós fomos, porque quem nós fomos faz parte de quem somos hoje. E para fechar, tem falar de criança, falamos de feridas emocionais,
Correto? Correto. Eu acho que todas nós aqui temos uma história assim, de dor, de abandono, de traição, de rejeição. E talvez quem não teve, passou, talvez na sua adolescência, na sua juventude, algo que desencadeou um certo gatilho. Mas quando falamos de criança ferida, falamos também que criança também, gente, criança é algo que nos remete também à inocência. Criança nos remete à alegria, criança nos remete à sensibilidade, criança nos remete ao novo, criança nos remete a descobertas e a novas experiências. E criança interior também não é só feridas. Criança interior também não é só abandono. A criança interior também é uma parte do nosso inconsciente que fala de criatividade e de intuição, porque as crianças elas são bastante intuitivas. As crianças elas também gostam de novidades. Apresentem cores para as crianças para ver se elas não amam. Quem é professor aqui, quem é professora sabe. As crianças gostam de cor, as crianças gostam de luz. E por que não podemos ressignificar essa criança dentro de nós também com luz? Entendendo as nossas feridas, mas também entendendo que somos um lugar de luz, que somos um lugar de criatividade, que é um lugar também de sentir coisas ao nosso redor, de experimentar outras coisas, de ter uma sensibilidade, de nos conectar com encanto, com beleza, com sonhos, com alegria, com brincadeira. E por que não resgatar essa parte da nossa criança nos dias atuais? Ah, Bárbara, porque meu pai fez, porque minha mãe fez, porque minha tia fez e tal, e porque meu irmão... Beleza, nós vamos acolher isso tudo no processo de autoconhecimento, correto? Correto. Mas também podemos trazer à luz essa parte maravilhosa que é ser criança em meio ao encanto, certo? E para fechar, Carl Jung, ele diz assim que a criança interior ela é uma instância sagrada dentro de nós. Pois ao aceitar quem você já foi, prestem muita atenção nisso, aceitar quem você já foi, é possível criar um lar de proteção e segurança. Então, meninas, eu e cada uma que estamos aqui, nós não podemos voltar atrás e fazer tudo diferente. Mas hoje vamos acolher os filhos dos nossos pais, que somos nós. Se você não teve estudo, eu gosto muito de colocar essa frase, dando estudo à filha de meus pais. Eu tive um estudo básico, mas meu sonho era fazer faculdade, era deslanchar na área em alguma área que eu escolhesse quando eu ainda fazia o primeiro ano, o colegial, que fala que eu sou do tempo do colegial. Eu não pude, não me deram, não me foi oferecido, mas hoje eu estou me oferecendo. Eu estou me oferecendo, eu estou dando estudo à filha dos meus pais. Eu estou dando saúde à filha dos meus pais. Eu estou levando a filha dos meus pais para o médico. Eu estou levando a filha dos meus pais para fazer tratamentos. Eu estou criando um lar de segurança e eu digo a vocês, talvez falando, dê a ideia a vocês, Bárbara, é muito fácil, não é? Eu não gosto de enganar ninguém, mas não é. É uma luta diária todos os dias, mas é uma luta que é possível. Dolorida, doída, cansativa, mas é possível criar um lar de segurança e de amor de você para com você. Ok? Ok. Eu vou voltar para você ainda, mas assim, fazendo o contexto do que Jaque falou, né? Jaque fala de estratégia de como indicar alguém
a necessidade de ser cuidado. E aí, Bárbara, você vem e diz que conhecer a criança interior faz com que eu sinta a necessidade. Se eu me conheço, eu vou conseguir entender o que Jaqueline falou, né? Eu preciso desse cuidado profissional, mas se eu não conheço essa criança interior, ao qual sou eu, a filha dos meus pais, eu sempre vou achar que eu sou capaz. E aí, baseada nisso, nessa ideia de ser capaz e de não entender a estratégia, Cleonice, meu amor, bom dia. Eu queria que você falasse. Você está aí? Você pode ligar a Estou, câmera, que eu vou gravar. bom dia. Você consegue ligar a câmera, Cleo? Tá ligada? Você não Não está está me vendo? aparecendo. Não está aparecendo você, não. O que é que está acontecendo? Peraí. Vocês estão vendo Cleonice ou sou eu que não estou vendo? Não está aparecendo, não. Ah, tá. Pensei que era meu celular. Pensei que era meu computador. Tá ligada, não. Parecendo não. Cleo, enquanto você dá uma olhadinha aí, fecha o microfone, e você tenta voltar. Pronto. Eu queria que você falasse da dor e do cotidiano dentro do seu nicho intelectual, que é ser psicóloga. A dor. Tá me vendo? Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Cleonice Alves Estrela. Vou estar fazendo minha autodescrição. Tenho 54 anos de idade. Estou vestida com uma blusa com listas coloridas e preto. Sou cristã evangélica, casada, tenho filho de 15 anos. Sou psicóloga por paixão e por formação. A abordagem que eu atuo é TCC, terapia cognitiva e comportamental. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todas vocês. Né? Para mim, eu quero dizer a vocês que para mim é uma honra poder estar aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Raime, né, que é a ponte, é o canal pelo qual eu estou aqui nesse momento. Quero agradecer também ao doutor Renato, né, a produção. Quero agradecer as minhas colegas que estão aí, a Bárbara Leão, a Eliane Santana, a Jaqueline, e a todos os convidados, aquelas pessoas que nós convidamos e que estão, nesse momento, nos prestigiando. Muito obrigada, Deilza, que estou ouvindo aqui, vendo agora aí, enviando uns coraçõezinhos. Todos os convidados, muito obrigada pela presença de vocês. Sim, Rai, eu vou estar falando sobre a dor, mas eu gostaria de falar também um pouquinho sobre apesar do tempo estar muito corrido, eu vou tentar ser breve, né, sobre a saúde mental, que segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. Diz também que saúde mental é a capacidade que uma pessoa tem de equilibrar suas emoções, seus sentimentos, expectativas e estar bem consigo mesmo e com as outras pessoas. E, assim, o que é que eu posso falar sobre isso, né? Se saúde mental é um bem-estar, é o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. Em se tratando da nossa população, da população brasileira, né? Como é que está essa saúde mental? Biologicamente falando, psicologicamente falando e socialmente falando, espiritual. Se o completo bem-estar são em todas essas áreas, será que a população brasileira, especialmente as mulheres, elas estão bem fisicamente falando, elas estão bem psicologicamente falando e socialmente falando, né? Essas mulheres estão bem? Nós sabemos que a saúde mental, a saúde, ela é um conjunto. Se você está bem fisicamente, você também está bem psicologicamente, ou vice-versa. Se você não está bem psicologicamente, fisicamente também você não está bem. O que acontece socialmente falando? Para que a sociedade seja uma sociedade saudável, é necessário que o indivíduo que compõe essa sociedade também seja um indivíduo saudável, né? Porque indivíduos saudáveis ou pessoas saudáveis vai tornar uma sociedade saudável, não é isso? E aí, quando a gente vê o contexto, será que as pessoas que compõem, as mulheres que têm composto essa sociedade, realmente estão bem mentalmente falando?
Uma outra fala é que a ciência tem comprovado que o espiritual também está interligado, né? Então, é biopsicossocial e espiritual. Quando eu falo no espiritual, eu não só me refiro à religião cristã, mas o seu lado espiritual, no sentido de você exercer a sua fé, independente de religião. Né? No meu caso, que eu sou cristã, relacionado ao cristianismo, mas o candomblessista, o espírita, mas ele precisa ter um contato, né? Esse contato espiritual, o qual vai fazer ele estar bem e se sentir bem. Então, em se falando de saúde mental, ela também está diretamente ligada à dor. E a dor, nós sabemos que a dor ela é subjetiva. A dor é subjetiva, a dor é singular e a dor é singular. Ela é singular e ela é subjetiva. Então, o que acontece? As dores, elas não são iguais. Existe a dor física, existe a dor emocional, a dor psicológica. E a dor de cada um, ela vai ser de acordo com o momento em que a pessoa está vivendo, né? Segundo os estudos apontam que a dor que eu sinto, a minha dor, eu posso sentir uma dor e a Jaqueline está sentindo a dor no mesmo local. Mas a minha dor, a depender do momento que eu estou vivenciando, ela é mais intensa do que a dor da Jaqueline. A depender do momento que eu estou vivenciando. E em se tratando, né, da saúde mental, a dor também ela está diretamente ligada às memórias, como já foi falado aí pela Bárbara Leão. E a psicologia ela não pode fugir que as dores, os traumas, geralmente elas são ocasionados na infância, né? E, infelizmente, nós carregamos essas dores, e a gente vai ver com o Aaron Beck, em se falando, né, da tríade cognitiva, que existem crenças, as crenças centrais e as crenças intermediárias. E essas crenças são crenças de desamparo, desvalor e desamor. O que é isso? A crença de desamparo é quando um indivíduo ele sofre um desamparo na infância, né? Esse desamparo ele pode ser um desamparo por abandono, né? Por ele ser abandonado, por ele ser rejeitado. Esse desamparo também ele pode ocorrer por essa criança ela ter perdido os pais, né? No sentido da orfandade, ela ter perdido os pais. E esse ser humano ele vai se sentir completamente desamparado, ao ponto que no decorrer da sua vida esse ser humano ele vai se sentir um ser humano inseguro, um ser humano medroso, né? Ao ponto de não se sentir capacitado, não se sentir capaz de algumas coisas. Uma outra crença é a crença de desvalor que ele carrega. Eu não tenho valor, né? Eu não sou nada. Em muitos momentos o próprio adulto ele reforça isso nas crianças, enquanto ela é criança, né? Muitos pais, pela falta de sabedoria, olham para um filho e dizem: você não vale nada, você não vai ser nada, você não é nada. E essa criança cresce carregando isso, né? Essa mulher cresce carregando isso. E o que é pior, às vezes, já na vida adulta, né, o marido, ele reforça isso para a sua esposa. Você não é nada, você não vale nada, você é feia, você é gorda. E o que acontece? É internalizado. E Aaron Beck ele vai dizer que a tríade cognitiva é uma situação que vem o pensamento, o sentimento e o comportamento. Então, acontece uma situação como essa que eu falei, né? E, automaticamente, você vai ruminar os seus pensamentos, que são chamados pensamentos automáticos. Né? Você vai ruminar esses pensamentos, automaticamente você vai se sentir incapaz, né? Ou se for um reforço positivo, você vai se sentir capacitado. E, logo após, você vai se comportar. Se você se sente incapaz, você não vai ter atitudes positivas em relação a você. Então, saúde mental todo, né? Como nós acabamos de falar aqui. Saúde mental, ele remete a memórias, porque uma pessoa sem memória é uma pessoa sem saúde mental,
né? Nós precisamos da memória, porque não existe história sem memória, né? Não existe história sem memória, né, Rai? E não existe história sem memória. O tal Galo-Rondo vai dizer que nós temos 4 tipos de memória, que é a memória sensorial, que ela dura, em média, 1 segundo, a memória imediata, que ela dura em torno de 1 a 3 segundos, a memória recente, que é de 3 a 6 segundos, e a memória de longo prazo ou remota. Essa memória de longo prazo é exatamente as memórias da infância, né? As memórias de longo prazo ou memórias da infância, que são importantes para nossas vidas, né? Termos essas memórias, a não ser que, quando uma pessoa está em estado de sofrimento avançado, né, que é acionado o mecanismo de defesa, até para que você possa esquecer, né, um pouco, para que possa ser aliviado o seu sofrimento. Fora isso, uma pessoa sem memória é uma pessoa sem história. E eu quero falar um pouquinho sobre a cura também, né, que é saúde mental, memória, dor e cura. O estudo que eu fiz aponta que a cura depende da pessoa. Eu não posso ser curada sem eu querer ser curada. Independente de qual seja a dor, que seja uma dor física, que seja uma dor emocional ou espiritual. Se for uma dor física, eu vou buscar cura procurando um profissional médico. Se for uma dor emocional, psicológica, eu vou buscar cura procurando um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, né, para que eu possa ser curada emocionalmente, psicologicamente falando. E se for uma dor espiritual, eu vou buscar também um representante, um pastor, um padre, alguém que seja, mas eu preciso ser curada, mas eu sou responsável pela minha cura, eu preciso dar o primeiro passo em busca da minha cura. Eu quero agradecer, né? Eu sei que nós temos muitas coisas para falar, mas nós somos muito avisados com relação ao tempo. Eu quero agradecer a oportunidade, viu? Muito obrigada a cada um de vocês. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Não se preocupe. Mas, assim, ainda fazendo o link sobre tudo isso, já que você abriu as portas aí, você percebeu, né? Se eu quero, vai acontecer. Mas se eu não quero e alguém me indica procurar você, não vai acontecer, porque eu estou indo porque alguém mandou, porque alguém pagou, mas eu não vou entender essa criança interior, eu não vou entender o tipo de dor ao qual eu estou sentindo, e automaticamente eu nunca vou chegar na cura, eu vou ficar ali secando gelo, eu vou para Jaqueline hoje, sabe, eu já estou sempre nessa mesma, eu faço terapia, não resolve nada, porque eu não decidi buscar esse autoconhecimento para que você me oriente a chegar nessa cura. Doutora Santana, cadê você? Está aí, ela está com a alergia atacadíssima. Oi, meu bem. Bom dia. Você consegue. Ela está com alergia, gente. Ela. A alergia sabe como é que funciona. Mas a gente quer te ver. Estamos entre amigas. E doutor Renato, amigo. Mas assim, estamos entre amigas. Já liguei a câmera. Ainda não apareceu, mas vai aparecendo. Meu amor, eu já fiz aqui um apanhado, né? Jaqueline começou falando sobre as estratégias para buscar a terapia, para buscar ajuda. Bárbara falou com ênfase sobre a criança interior e trouxe os motivos e as formas de dor e por que eu preciso buscar, porque a dor ela vai gerar medo, ela vai gerar desamparo, mas a alta responsabilidade dessa dor também tem que ser minha. Eu não posso culpar o outro, e a gente falou isso na quarta-feira passada, né? Se eu me responsabilizo por aquilo que eu estou sentindo, ou se eu coloco a culpa no outro ou na outra. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre ansiedade e sobre as síndromes, para a gente voltar e falar e também sobre a cura. Sua câmera ainda não está aparecendo, quer dizer, eu não estou te vendo, não sei se sou eu só. Vocês estão vendo? Não está aparecendo. Então tá. Não está aparecendo. Alguém diga que está me vendo aí, por favor. Ninguém está te vendo, não. Se eu fosse com o Conde na praia, aí. Me conta. Ai, queria. Meu sonho de consumo hoje seria estar na praia. Eu vou desligar e ligar de novo, tá? Tá, mas aí você pode começar falando tranquilamente. Pronto. Eu gostaria de dar bom dia
a todas as mulheres, esse senhor que está fazendo parte hoje desse momento tão importante para nós. Eu acredito fielmente que esse momento deveria ser o momento de que todas as mulheres tivessem acesso, sabe? Porque nós estamos aqui vencendo mais uma das barreiras às quais nós, enquanto mulheres, temos na vida, que é a alimentação. Nós estamos fazendo um congresso para mulheres. E mulheres com histórias que inspiram. Eu acredito fielmente que as nossas histórias, as nossas vidas estão aqui para abrir portas e segurar portas, como diz a nossa rainha, para que todas as outras tenham a oportunidade de passar, alcançar e vencer como nós estamos vencendo. Porque vencemos batalhas e lutas todos os dias. E nós, enquanto mulheres, estarmos aqui falando sobre saúde mental da mulher, saúde mental feminina, nós também estamos vencendo batalhas, porque já fomos vistas e tidas enquanto as loucas, as insanas. E hoje estamos aqui dizendo que as nossas dores, que as nossas crises, que as nossas psicopatologias vieram de outros momentos, de pessoas passadas e vividas, né? Foram outras pessoas que viveram conosco, que não causou dores, aos quais fomos silenciadas a vida inteira. E hoje nós temos a oportunidade de dizer, aqui está doendo, isso está me incomodando, eu não aceito mais passar por isso, eu não me permito mais viver isso. E como é que a gente passa a ter o entendimento do que a gente precisa, do que a gente necessita, do que a gente tem que viver a partir de já? Autoconhecimento, como já foi dito por alguma colega aqui. Quando você tem autoconhecimento, você sabe o que você é, você sabe quem você é, você sabe o que você quer construir, você sabe onde você quer chegar. Porque você vai se autoconstruindo. Você vai desconstruir e construir uma nova mulher, um novo ser, uma nova mãe. Eu costumo dizer que todos os dias, quando eu acordo, eu levanto, me olho no espelho que tem ali no cantinho do meu guarda-roupa, ou eu fico deitada na minha cama, me olhando pelo celular, e eu me pergunto quem sou eu. Eu sempre me pergunto, eu sempre me faço essa pergunta, porque é importante para desconstrução e reconstrução. Quem sou eu? O que foi que Elaine Santana fez ontem, que hoje ela não pode fazer mais? Porque não foi legal para ela e não foi legal para quem estava próximo a ela. E o que é que a ansiedade tem a ver com isso? Tudo. Absolutamente tudo. Porque quando você escuta coisas na sua infância, quem é aqui que nunca ouviu ou quem nunca abriu a boca para dizer para alguém, ainda que seja no momento da raiva, do estresse, do nervoso, você não sabe nada, você é burro, né? Você não vai para lugar nenhum. Eu vejo sempre no Instagram os vídeos dos meninos dizendo que a professora fulaninha de tal me disse que eu não seria nada e nem ninguém. Na minha concepção, para mim, que hoje eu tenho 40 anos, aqui os amigos da minha filha dizem que parece que eu tenho de 25 a 27 anos, eu morro de rir. A senhora não parece que tem essa idade nesses filhos todo não, me sinto uma delícia. E olha que eu sou. Eu ouço os amigos da minha filha falando isso sempre, eu tenho 40 anos. Mas para poder entrar na universidade, foi aos 28. 10 anos após ter concluído o 2º grau. Quando eu me formei, tinha uma senhora chamada... Esqueci o nome dela. Ela era massoterapeuta, tem uma casa de massagem na Barra, em Salvador. Ela tinha 70 e poucos anos e ela concluiu a universidade junto comigo. Então, assim, o que é que eu entendo disso? Você viveu a vida inteira ouvindo que você não pode, que você não sabe, que você não consegue, que você é inútil, não só dos seus pais, como de parentes, familiares, e você começa a se relacionar com homens abusivos. Porque a própria psicologia nos diz que você tem um espelho, né? Você, em algum momento da sua vida, que Freud é maravilhoso, diz que em algum momento da sua vida você vai se casar com seu pai ou com sua mãe. Você vai se relacionar no seu futuro com seu pai ou com sua mãe. Então, você encontra seu pai e sua mãe nos relacionamentos. Por que você encontra seu pai e sua mãe? Porque você não curou a sua dor interna. Porque você não buscou o que você verdadeiramente deveria ter buscado para poder buscar uma cura, né, interior. Mas, na maioria das vezes, nós não buscamos por falta de conhecimento e também por preconceito. E hoje nós estamos aqui para isso, para trabalhar esse preconceito.
para dizer que a vitimação, que a gente tem a mania de se vitimizar, tá? Eu ouço muitas mulheres dizendo que não, eu ouço muitos profissionais dizendo que não, mas a gente tem sim. Nós temos sim, porque eu já tive esse momento, eu já ocupei esse espaço de estar me vitimizando, de me colocar o tempo todo como se eu fosse a coitadinha, ao invés de eu ocupar o meu espaço de verdade, que é o de mulher, dona da minha vida, dona de si, sabe? E buscar o que era de melhor para mim. Eu costumo dizer também que a gente precisa parar mais de reclamar, que a gente reclama muito. E isso também não é bom para a nossa saúde mental. O só reclamar, reclamar, reclamar. Está tendo um problema aqui. Esse problema, ele pode ser resolvido por mim agora? Não. Se ele não pode ser resolvido por mim agora, eu não vou esquentar minha cabeça com ele. Qual será a minha prioridade? Prioridade para mim é aquilo que eu posso resolver agora. E o problema que independe de mim, a gente vai deixar ele esperando um pouquinho mais. Porque quando você gasta todas as suas energias com o que independe de você, quando chega o momento de você resolver o que depende de você, você já está sobrecarregada, você já está adoecida, você já está exausta. E uma coisa que é desse tamanho, a gente coloca como se fosse do tamanho de um elefante. E aí vem ansiedade, vem insônia, vem tremores e sudorese, vem dores no corpo, vem dor de cabeça, vem taquicardia. E aí a gente pensa que a gente tem tudo. Estou morrendo do coração, vou correr ali atrás de um cardiologista. Eu estou com o estômago aqui que não estou suportando, ao invés de eu buscar um psicólogo, porque eu já ouvi por diversas vezes que os sintomas também são trazidos por causa da ansiedade, mas eu vou correr primeiro para o gastro. Eu estou com a enxaqueca que não passa com nada, eu não estou sentindo nada, mas a dor de cabeça não persiste, ao invés de eu buscar, né, o psicólogo, o psiquiatra, para que a gente faça o acompanhamento, para fazer um apanhado sobre a nossa saúde mental, a gente corre para todos os outros médicos. Por causa do quê? Porque a gente ouviu de uma vida toda que quem busca psicólogo e psiquiatra é doido e é maluco. Eu costumo dizer nas minhas palestras que quem busca psicólogo é quem tem problemas. E todos nós temos problemas. O psicólogo vai resolver o seu problema? Não. Ele vai ajudar você a encontrar a solução no mesmo lugar que você fez o problema, no mesmo lugar que o problema foi criado. Né? Eu sempre costumo fazer um apanhado bem simples, bem rápido e bem fácil da diferença da depressão, da diferença da ansiedade e a diferença sobre o estresse de uma forma bem simples e bem rápido para que o outro possa entender. A ansiedade é excesso do que ainda nem aconteceu na nossa vida, excesso do futuro. Eu estou extremamente preocupada com o que vai acontecer. Se não aconteceu, ainda está preocupado por quê? Né? Buscando problemas, doenças para a sua vida. Depressão é excesso de preocupação e de dor do passado. E o estresse é excesso do presente. Então, a gente não precisa viver de excesso. A gente só precisa parou, respirou, tá doendo, tá incomodando, para, respira. O que é que eu posso fazer com o que está acontecendo comigo aqui agora? Porque a única coisa que você pode fazer com hoje é isso. Parou, respirou. O que é que eu posso fazer com o que está acontecendo comigo aqui agora? Depende de mim ou independe de mim? O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso organizar? Em relação ao passado, o que é que você faz com o passado? Terapia. Porque você não pode voltar para mudar o seu passado. Procura um profissional da psicologia, faz terapia, cara. Faz terapia, cuida de você, cuida da sua criança interior, cuida do você do passado, cura as suas dores, para que sua vida hoje seja uma vida gostosa, legal de se viver, um lugar gostoso de se estar. Nós podemos fazer isso. E o que é que você faz com o que vai acontecer no futuro? Absolutamente nada. Porque o futuro é incerto. Nós nem sabemos se chegaremos lá. Né? E a gente fica se preocupando tanto com ele. Viva o hoje com saúde mental. Viva o hoje com qualidade de vida. E talvez o amanhã chegue. Mas não precisa se preocupar com o amanhã. Porque você se adoece desnecessariamente. Né? E aí, quando a gente traz a questão das dores,
Dor é uma situação, é uma coisa tão relativa, porque cada um sente de uma forma, cada um sente de uma maneira. Às vezes, quando a gente fala de relacionamento abusivo, para mim é uma coisa absurda uma mulher viver relacionamento abusivo, mas para muitas que estão vivendo, é normal, aquilo ali é sinônimo de amor, sabe? E a gente precisa tomar muito cuidado quando se fala sobre isso, por causa disso. Ele é ciumento, ele me ama, se ele tem ciúmes é porque ele me ama, e aquilo ali é normal. E eu me sinto a gostosona, porque ele é ciumento, porque ele faz uma cenazinha, sabe? Briga no meio de todo mundo por mim, me pega pelo braço, e quando a gente chega em casa, a gente faz amor e é uma maravilha. Por que ela acha isso? Porque muitas delas acham isso. Porque elas viveram em um lar de violência e aprendendo que aquele lar de violência era um lar de amor. Que ela aprendeu que isso é amar. E hoje o nosso papel dentro da sociedade, verdadeiramente, é o papel da desconstrução. Porque nós estudamos, nós aprendemos e nós temos também a experiência, porque também passamos e vivemos tudo isso. E hoje nós estamos aqui para desconstruir essa imagem da violência, do amor camuflado na violência, né? E a gente tem visto muito isso. O número de feminicídio tem aumentado consideravelmente dentro da nossa sociedade. O pessoal da psicologia costuma dizer que ninguém traz consciência a ninguém, mas eu não acredito muito nisso, independente se a psicologia diz ou não. Eu acredito fielmente que nós estamos aqui para conscientizar outras pessoas, outras mulheres de preferência, que elas podem ser amadas sem puxão de cabelo, elas podem ser amadas sem palavrões, elas podem ser amadas sem tomar porrada, sem viver humilhações e sem privações. Elas podem ser amadas e serem livres. Elas podem ser amadas e serem respeitadas. E a gente precisa aprender a ensinar essas mulheres como é que vive assim. E como é que a gente ensina em momentos como esse. Eu acho que é isso, que eu falo demais, né? O tempo é curto, já me disseram que eu tenho pouco tempo para falar. Eu falei tanto do tempo, né, amiga? Que deixei você assim. Tu falou Mas, tanto do assim, tempo que você ficou aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meninas. Nós vamos iniciar. Ai, me perdoe, mas eu não posso deixar passar esse momento, né? Nós vamos iniciar às segundas-feiras umas lives no nosso grupo, na nossa página de WhatsApp do Coletivo Dolores. Eu estou apaixonada pelo coletivo. Do Instagram. Pelo Instagram do Coletivo Dolores. E eu quero deixar bem claro que todas as mulheres que estão aqui são extremamente importantes para a gente, né? Para que esse trabalho seja construído, seja levado à frente, sabe? Para que o nosso propósito seja levado para outras mulheres. E eu gostaria muito mesmo, que todas vocês se disponibilizassem para uma segunda-feira de 15 em 15, estar com a gente, estar conosco, trazendo informações, sabe? Eu estou tentando, nós estamos tentando iniciar esse processo na segunda-feira que vem. Estamos tentando, mas já fica aqui o convite para todas vocês, que cada uma de vocês eu quero em uma segunda-feira. Por favor, não me digam não, que vocês não têm noção do quanto vocês são importantes para a desconstrução e reconstrução das nossas vidas. Obrigada, minha doutora, dona de São Francisco do Conde. Atenção, quem não é de Salvador, quiser conhecer São Francisco do Conde, é só procurar, viu? Doutora Santana, ela manda e desmanda na cidade, já avisei. Voltando aqui ao nosso tema, né? E aí eu tô aqui me perguntando quem sou eu, porque eu até já consegui entender quem é essa criança, né? Inquieta. Você lembra, Creu? Uma criança inquieta, né? Você lembra dessa memória? Então, essa era eu. Eu acho que não mudou muito, não, viu? Então, deu certo. Os velhos conseguiram caminhar certo porque eu ainda sou. Tem uma pessoa aqui que eu precisava muito, muito ouvi-la, que é a doutora Priscila, que veio nos prestigiar. Pri, eu queria que você ligasse a câmera, se apresentasse, por gentileza.
Olha, eu vou falar rapidinho, porque eu estou trabalhando até. Falei com Bárbara agora há pouco. Eu sou Priscila, eu sou médica de dor. A dor foi. Vou falar um pouquinho de mim antes de falar um pouco sobre a dor. Eu acho importante a gente trazer as nossas experiências, porque o outro se identifica muitas vezes, né? Então, eu não entendia por que a medicina me levou para um lugar da dor. Eu fui fazer medicina em São Paulo para ser geriatra. Meu sonho era ser geriatra para cuidar de pessoas idosas, porque eu tive avós muito presentes. Aquela família que os avós participam, muitas vezes a gente é criado por eles, né? Eu fui uma delas também, meus avós foram muito importantes. Minha mãe, numa época que a mulher ela não podia ser mãe solteira, não podia se separar. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, né? De que vieram para romper, quebrar muitas barreiras. Então, minha avó foi a primeira mulher na minha região, eu sou do oeste da Bahia, veio para. Foi a mulher que trabalhou naquela época, que dirigiu, que usou calça jeans. Então, minha família é uma família de mulheres muito, muito nesse lugar de força, de coragem, de romper barreiras, e é isso. E aí eu fui fazer geriatria, fui fazer medicina para ser geriatra, para levar um pouco dessa coisa da história familiar, é muito forte isso. Minha avó, principalmente, minha bisa, foram pessoas muito presentes, e eu trago isso na minha vida, essa força delas. E aí eu acabei que a vida me levou para um outro lugar, que não foi a geriatria, comecei, mas, enfim, acabei encontrando a dor, o meu lugar. E aí eu nunca tinha me perguntado logo no início, assim, por que a dor, né? Como é que eu fui parar num outro lugar que tinha relação com a geriatria, né? Muitos idosos têm, por questões diversas, fragilidade, quedas, enfim, de sentir dor, mas eu fui entender depois porque eu tenho as minhas dores crônicas, de uma coluna que, desde jovem, adoecida, mas sem uma causa. Então, não tinha uma causa física, uma causa orgânica. E aí eu fui entendendo nesse processo do olhar para mim, na minha história, já dentro, fiz residência em dor e segui esse caminho, que era tudo aquilo que eu carregava de pesos, de responsabilidades, dessa história que, ao mesmo tempo que traz força, traz coragem, traz romper barreiras, existe um peso. E quando a gente não tem a consciência desse peso, ele pode trazer danos. Então, quando vocês falaram aí sobre consciência, para mim, no meu tratamento, que aí, como Bárbara já expôs, né? Eu não ia falar o nome dela, mas como ela já falou que ela foi minha paciente, então, o que eu trago quando eu falo em dor e o paciente é muito necessário esse olhar da consciência. Muitas vezes o paciente não quer melhorar daquela dor que ele traz, mas eu trago a ele, ou não é que eu trago a ele, eu sou um canal, tento ser um canal para que ele tenha consciência do que aquela dor representa para ele, aquela dor física. Porque quando a gente vai entender, por exemplo, na medicina germânica, que aí eu fui buscar outros lugares da medicina, não a dor física como uma coisa, é uma dor no joelho, porque é uma dor da artrose. Eu fraturei o pé, foi porque eu caí. Eu acho muito raso quando você só olha para o ser humano como pecinhas do corpo e não entender o que aquele órgão, o que aquele lugar, aquele sistema ou aquela articulação quer nos dizer com aquela dor, com aquele trauma, com aquela queda, com aquela dor inespecífica, com aquele envelhecimento que também temos, né? Ao nascer a gente já começa a envelhecer. Mas por trás disso vem muitas histórias. Então a gente tem as memórias celulares, o nosso corpo tem isso. Então quando eu vou trabalhar, quando eu venho cuidar de um paciente que chega para mim com dor, primeiro eu tento entender a história dela, né? E aí, nessa história, você vai entender por que aquela coluna dói, por que aquele quadril dói, por que aquele joelho dói. E, a partir disso, trazer a consciência da pessoa, o porquê aquilo dói, que não é simplesmente uma parte física, que a física é a parte do todo. E aí a gente vê, a maioria dos casos, a não ser uma cirurgia
por exemplo, uma dor pós-cirúrgica, alguma coisa que é algo mais pontual, a gente vê que a parte emocional, a parte biopsico, física, espiritual, ela tem um comprometimento. Ele tem alguma coisa que ela traz de um trauma, por exemplo, a endometriose, uma mulher que se sentiu, às vezes nem teve um trauma, um abuso, mas ela se sentiu abusada de alguma maneira, e aí você entende aquela dor pélvica, aquela história da endometriose ou outra condição ginecológica que tem uma relação de uma história psicológica, né, ou que o corpo, ele acabou trazendo como um alerta de, olha, você precisa olhar para esse lugar. Então, todo paciente que vem para mim, eu busco, né, entender a história dele, entender o que aquele órgão, aquele sistema, aquela articulação quer me dizer, e sempre falo da importância da consciência, porque por mais que muitos pacientes, por exemplo, eles acabam tendo a consciência, outros não é o momento, e aí, como a fala de Jaque mesmo, eu falo assim, que não tem julgamento, não tem cobrança, não tem você tem que fazer isso, você tem que entender que aquilo é você ter a consciência, e a partir da consciência, no momento dele, ele vai buscar ou não as ferramentas, sejam, né, médicas ou de outras, uma cirurgia, dependendo do caso, outras coisas, de acordo com a necessidade, e aí vai trabalhar isso. Tem pacientes da gente que eles não querem esse movimento, e tá tudo bem, como o Jaque falou, tá tudo bem, cada um tem sua hora, e às vezes é aquilo que faz com que a pessoa esteja viva, são aquelas capas, essas, né, todas essas, eu falo que são essas, como se fosse uma cebola, né, a gente tem várias capas, e são essas capas que fortalecem a pessoa, que permite com que, inclusive, ela esteja viva, que quando a gente tira de uma forma abrupta, ela não aguenta, ela rompe, então ela não tem uma estrutura, às vezes, um círculo de apoio, um acolhimento, uma rede, ou não tem psicológico para isso, né, por várias questões. Então, eu sempre falo que a gente tem que, como profissional, identificar e ver, de acordo com a pessoa, com aquele paciente, o que é possível. E, às vezes, só a gente ter esse entendimento que o possível para ele não é real, porque ele não dá conta daquele movimento. Então, é importante a gente ter esse olhar. Então, aí fico, como o Jaque falou, na questão de acolher, entender, aceitar e falar, não, eu não vou, por exemplo, prescrever mais medicações para esse paciente, porque eu sei que a questão dele não é o físico, é o físico falando do emocional, né, de um social que não está legal, de um econômico financeiro que está passando por questões, né, difíceis, familiares, ou um outro familiar que está com problema de saúde. Então, ele não é um ser único, nós somos todos um, né? Então, nós somos todas uma. Então, eu sempre busco esse olhar. E foi uma coisa que a gente trabalhou, não foi, Bárbara? Foi essa questão, ela já tinha, óbvio, né, o olhar, né, aí com essa parte muito diferenciada por ter, né, estar na área. Então, a gente entender, e foi a partir desse entendimento do que significava aquela parte do corpo dela que estava gritando, foi aí que a gente chegou. Então a gente é só um instrumento, né? E, na verdade, tudo começa de dentro para fora. A gente ajuda as pessoas nesse processo de conhecimento, de autoconhecimento, de autoaceitação, de consciência. Então, a dor, eu acho ela maravilhosa, ela é linda, porque não é, a dor, ela diz muito sobre dor mesmo, né? Aquela dor que machuca, mas uma dor de libertação, uma dor de amor, uma dor de perdão, de auto-perdão, um amor de a gente se colocar na vulnerabilidade das coisas também, que nós somos vulneráveis. Então, foi nesse movimento que eu entendi a minha dor na coluna, e depois disso eu não tive mais crises. Então, eu fazia toda a questão do movimento de alimentação, de atividade física, de sono, mudança de estilo de vida, e ainda assim, a dor, eu tinha crises inexplicadas. Então, a partir do momento que eu comecei a acessar esse lugar e entender, foi que eu mudei. Claro que uma situação ou outra, nós somos humanas, e a gente vai ter momentos que vai dar passos para frente, como eu falo para os pacientes, e passos para trás. O importante é a gente, dia a dia, a gente está se cuidando, dia a dia a gente está olhando esse lugar. E aí
eu comecei a não sentir mais dor, as dores foram menores, e hoje eu tenho crises esporádicas, né? Quando algum gatilho acaba me afetando, né? Seja trabalho, seja familiar, seja, enfim, saúde, né? Que nós estamos aqui para evoluir mesmo, eu falo que o universo é uma grande escola. E eu tenho as memórias, né? Tem as memórias celular, tem a minha criança, né? Minha criança que foi bem pertinente o que Bárbara falou. Minha criança que todos os dias eu olho para ela e falo, eu estou aqui com você, você não está sozinha. Então, porque a criança, o imaginário dela e o sentir não tem o cognitivo que tem o adulto. Então, muitas vezes, uma fala, um olhar, um gesto, um abraço, um toque, aquilo ali é uma violência para a criança, e a gente traz isso. Então, todos os momentos, todos os dias, eu olho para ela e falo, nós estamos aqui juntas, crescendo e trazendo, no meu caso, eu gosto muito de falar, porque quando a gente fala da gente, tem uma identificação com o outro. E aí foi que eu entendi o porquê que eu tinha ido para a medicina da dor e não para a geriatria, porque ampliou muito, eu tenho um público grande de pessoas, né, da terceira idade, e aprendo muito com eles, porque tem as experiências, tem as histórias, né, tem as vivências, e ao mesmo tempo vão trazendo esse olhar, o olhar, né, do profissional e o olhar de quem vive a dor, mas que a dor, eu falo que em 2019, a dor me trouxe um novo significado, que foi esse significado de eu estou aqui, eu preciso olhar para você e eu preciso cuidar de você. Então, a dor, para mim, é minha amiga nesse sentido, porque eu entendi o que ela queria me dizer. E a partir do momento que eu entendi o que ela queria me dizer, minha vida literalmente mudou. E mudou a minha condução também com outras pessoas. E eu pude ser contribuição para aqueles que passam. E aí, nesse dia, a partir desse momento, desse ano de 2019, eu falei que todas as pessoas que passassem por mim, precisando do meu acompanhamento ou não, se passou pela minha porta, eu passei para dar um bom dia, do porteiro ao diretor, eu ia ser contribuição para ele, falando um pouco do que eu vivi, se ele me trouxesse uma fala de algo que eu pudesse ajudar. Então, eu falo que a gente é uma corrente do bem, uma corrente de amor, e a gente está aqui sempre para ajudar mesmo, sabe? E essa ajuda, ela é muito importante. E aí, quando eu falo de medicina da dor, e Bárbara sabe disso, que eu falo muito lá com os pacientes, não existe, para mim, aí falando como profissional, tratamento de dor sem todo esse acompanhamento da terapia, sabe, da nutrição, da fisioterapia e principalmente da parte da terapia, da psicologia, da psicanálise, de todos esses profissionais, porque cada um se identifica. A gente sabe que hoje, se a gente for em guideline, em medicina baseada em evidência, de estudo, só o TCC que teria um trabalho validado para dor crônica, por exemplo. Só que eu falo que eu estou aqui não é para de guidelines, não, é a vivência, a experiência das pessoas, é o que elas se identificam. E a gente vê muitas outras áreas da psicologia, outras vertentes, e da psicoterapia, e de tudo isso, da parte do psicológico, do que se estuda, né, essas questões, tudo isso vem para ajudar, vem para somar. Então, a gente está aqui, aí eu falo para os profissionais que é o momento da gente fazer estudos para que a gente consiga validar também essas outras linhas da psicologia e das suas variantes aí, porque tudo é importante, tudo que vem para trazer o melhor para o outro tem um lugar, né? Então, eu gosto sempre de trazer essa fala de que nós não somos iguais, né? Então, a gente não pode tratar como iguais, porque o que é válido para um se identifica com uma linha, não significa que para todo mundo é aquela linha, porque foi somente baseado nisso, né? Então, eu penso que traz esse olhar de vamos fazer mais pesquisas, vamos estudar mais,
trazer tantas pessoas que têm um resultado tão positivo com as outras vertentes da psicologia, da psicanálise, e é esse lugar. Eu já fiz terapia há muitos anos, e fiz terapia em várias áreas, assim, tanto da parte de Reich, quanto de TCC, quanto da parte também de psicanálise, né, como paciente, e eu acho que é um pouquinho disso. É tão vasto a gente falar de dor, de saúde mental, e e aí estamos para isso, né? Era isso que eu não estava planejada de falar, mas Bárbara falou, peraí que eu vou aqui numa sala para poder trazer um pouquinho disso, mas estou aqui aberta para vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, e eu queria falar, era isso mesmo, um pouquinho da minha história, bem, bem resumida. A gente vai ter oportunidade de conhecer mais um pouquinho a outra, e eu poder falar um pouquinho mais dessa minha caminhada. Viu? Pri, eu gostaria, em nome do Coletivo Dolores, agradecer. Gostaria também que você deixasse seu Instagram aí na parte da mensagem, Tá para que as bom. meninas possam te seguir, né? Eu acho que é importante a gente compartilhar conhecimento. E em nome da Dolores, sei que você está no consultório, está atendendo, mas é esse movimento que a gente precisa, né? É saber que eu tenho uma outra e que eu sou diferente de você, mas que juntas nós conseguimos construir uma história completamente nova para as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo. Então, Sim. da Dolores, nós agradecemos muitíssimo você ter parado um minutinho no seu trabalho para poder compartilhar conosco. A Dolores é feita de história, entendeu? E assim, a vida é história. O que seria do mundo sem as histórias? Então, nós agradecemos muito, 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 muito. Deixe seu Instagram, por favor, na mensagem para as meninas irem lá te seguir. Tá bom, um beijo grande. Um cheiro, meu amor. Meninas, dando sequência, primeiramente eu queria agradecer imensamente ao sábado de manhã de vocês, reservado, não foi nem foi reservado para compartilhamento com a Dolores. Eu tinha avisado com relação à questão do horário por conta de que estamos usando a sala da Produção Preta, e o doutor Renato está aqui novamente, né? Não fez na quarta, novamente, ele vai estar ainda por mais 2 encontros, e ele também tem outra reunião, mas assim, levando o nosso evento para o final, Jaque, eu queria que você desse suas considerações finais, rápida, mas falando da cura. Então, quando eu sou pega de surpresa, o cérebro fica tentando processar. Eu quero ser curada emocionalmente. Eu quero ser curada, por exemplo, para que eu queira ser curada, eu preciso saber o que é que eu tenho, né? Porque muitas vezes nós estamos tão ali no automático que nós não sabemos o que é que nós temos, por que temos e de onde vem aquilo. Então, eu preciso me sentir. O autoconhecimento é eu me conhecer, é eu me sentir. Só que é muito difícil nós nos sentirmos, porque muitas vezes nós fomos projetadas para cuidar do outro, para escutar o outro, para viver em torno de agradar os pais, de agradar os cuidadores, de agradar os líderes. Então, eu, como psicanalista, eu tenho muita facilidade para fazer pelo outro. Quando é para mim, eu fico assim, meu Deus, mas será que precisa mesmo? E agora eu estou fazendo... Gente, é um processo que constantemente nós vamos precisar revisitar esse interno. Por que será que eu faço tanto, que é tão fácil fazer para o outro e é tão difícil fazer por mim? Né? Aí nós vamos acessando essas memórias que nós vivemos em torno de agradar o outro. E quando se tem uma religião, tem um versículo que diz assim, é melhor servir do que ser servido. E quando nós temos um trauma, isso potencializa o quanto nós entendemos que temos que fazer para o outro. E esquecemos o versículo que diz que eu preciso amar o próximo como eu me amo. Então, sempre vai voltar para mim. E a cura, eu preciso saber o que é que eu tenho. Um cheiro e, novamente, muito obrigada. Bárbara Luiza.
minha amiga, cadê você? Vai, eu vou Olá! precisar, só um minutinho, eu vou precisar sair agora que eu tenho atendimento, viu? Meninas, Bom se sintam atendimento. abraçada. Obrigada, Eu viu? vou Até a deixar lá a próxima. gravação. Tá Bárbara, certo. Olá! Olá! Gente, considerações finais. eu estou emocionada, tá certo? Já chorei aqui, estou com meu coração aqui vibrando. Obrigada a todas as meninas, obrigada a Pri. A fala dela me tocou muito por falar de dor, e onde ela diz a dor é minha amiga. Aí eu digo a vocês, está vindo o processo de ressignificar as coisas, o processo de ver por um outro ângulo. Então, assim, gente, emocionada demais. Que manhã maravilhosa. Sabe? Foi. E outra, não foi nada programado, viu, gente? Não foi nada programado isso aí. A minha fala, assim, eu estudei um pouquinho, escrevi algumas coisas, mas, assim, eu estou sem palavras para definir, sabe? E a fala de todas as meninas aqui, Elane, nossa, meu Deus, que é isso? Não tem palavras para definir. Cleonice, o TCC me tirou do fundo do poço, do estado neurótico, que eu faço a terapia já há 2 anos, doutora Tatiane Duarte, e a abordagem dela também é essa. Foi o que me salvou, me tirou lá, sabe, que eu estava submersa, e me trouxe para a superfície, para eu receber oxigênio. Então, hoje eu estou recebendo oxigênio para mergulhar de novo e mais fundo. Então, obrigada a vocês. Emocionada, gente. Emocionada. Amiga, um beijo e obrigada a você. Creu, meu amor, suas considerações finais. Eu também estou emocionada. Estou emocionada e, diante de todas as falas que eu acabei de ouvir, eu percebo que as dores nos trouxe aqui. É como a doutora Priscila falou, as dores nos trouxe aqui, porque cada um de nós temos a nossa dor. E nós decidimos, nós demos o passo, né, para a cura. E esse passo foi nos unirmos para que nós possamos estar aqui falando das mulheres, falando de saúde mental, falando de dor, de memórias, mas também falando de cura. Eu quero agradecer a cada uma de vocês e dizer que estou imensamente feliz. Muito obrigada e um beijo a todas. Beijo. Doutora Santana, minha psicóloga pessoal, cadê você? Oi, meu bem, tô aqui. Suas considerações finais. Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a cada uma de vocês. Não só a quem trouxe as falas magníficas, mas também a quem está aqui presente, assistindo, adquirindo conhecimento junto conosco. Eu quero dizer para a doutora que quando ela falava, quando ela teve a oportunidade que ela disse, que traz como se só o TCC tivesse o poder de cura de determinada área da dor. Quando as pessoas me perguntam, Elane, qual é a sua área da psicologia? Você atua em qual área da psicologia? Eu digo, eu trabalho psicologia porque eu estudei psicologia. Quando a gente entra na universidade, nós estudamos todas. Não traz algumas específicas, você só vai estudar isso porque você só tem que aprender isso. Eu sempre digo que é importante que a gente foque no indivíduo e não em uma escola só. Porque quando a gente foca no indivíduo, a gente entende que a gente está ali para ajudar a levar a cura para o outro e para nós também. E não focar só na escola, porque quando a gente foca na escola, a gente esquece que está cuidando do outro, né? Eu quero dizer que, para mim, foi de extrema importância estar aqui. Eu quero agradecer imensamente a cada uma de vocês. Eu quero dizer que esse é o primeiro de muitos que virão. Eu espero que o nosso próximo seja presencial, em um lugar com a cara da riqueza, igual a cada uma de nós, porque nós merecemos levar isso aqui para o mundo. Nós merecemos e precisamos dizer para o outro que da mesma forma que nós podemos, eles também podem. Nós estamos no processo de cura das nossas dores e nós podemos trazer muitos outros para se curarem, como nós estamos aqui, lutando para que isso aconteça nas nossas vidas. Saúde mental é extremamente importante
E a gente precisa saber todos os dias o que precisamos fazer para que obtenhamos ela, a tal saúde mental. Infelizmente não vende na farmácia, mas a gente pode modificar totalmente a nossa vida para que a gente possa viver com saúde mental. Como, Elane, exclui da sua vida pessoas que te adoecem. Tira o pé dos lugares que adoecem a sua vida. Ai, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu primo, é meu sobrinho, precisam de mim. Não, meu amor, quem precisa de você é você mesmo. Porque seu pai, ele vai viver perfeitamente. Se você entrar, dê entrada lá no Juliano Moreira e ficar lá internado. Seu pai e sua mãe vai viver perfeitamente sem você. Vai de vez em quando lá te fazer uma visita. Vai de vez em quando lá te fazer uma visita, mas vão seguir. Aqueles amigos tóxicos que estão ao seu lado, que você compra uma TV, ele diz para você assim, ó, a minha é de 50, a minha é de 70. Você compra um carrinho de segunda mão, mas o meu eu comprei novo. Prestem atenção nas amizades, esse tipo de gente você não precisa ao seu lado. Amigos que você precisa ao seu lado é aquele que vibra com a sua alegria, é aquele que vibra com as suas emoções, é aquele que chora junto com você as suas lágrimas. Parente, até o pernilongo porque até o pernilongo tem seu sangue. Então, exclua da sua vida pessoas que não te agregam em nada, muito pelo contrário, pessoas que te adoecem, que sugam a sua energia. Às vezes você nem tem depressão nem ansiedade. Você simplesmente está vivendo com pessoas, com perdão da palavra, filhos da puta, que estão adoecendo a sua vida, e você está aí, se acabando dentro de sala de psiquiatra, tomando um monte de medicação, indo lá atrás de doutora Priscila com o corpo cheio de dores, sem entender e sem saber de onde é que está vindo essas dores, sabe? E na realidade você nem doente está. Você só está contaminado ao lado de pessoas que não têm nada para te agregar. Façam terapia, porque terapia é vida, sabe? Você sai de lá, parece... Eu digo até pra galera, é como se você tivesse ido no curso da Universal, tomou aquele banho do descarrego, largou tudo lá e foi embora leve. É assim. Namorem, gente. Conheçam pessoas novas. Se permitam viver, se permitam serem felizes. Não é porque a gente viveu um relacionamento ruim com alguém adoecido que todos são assim. Já existem pessoas que fazem terapia, já existem homens legais, homens bons, mulheres legais, mulheres que fazem terapia, que têm entendimento da importância da responsabilidade com o relacionamento, com o amor, com carinho, com afetividade. Sejam felizes, independente do que a gente um dia viveu na vida. Isso é importante. Nós precisamos viver isso e dizer isso para outras pessoas. Porque viver é gostoso demais. Ela é dessas, viu? Ela não manda recado, não. Ela fala e pronto. Vou correr, porque eu preciso entregar a sala. Mas, novamente, eu gostaria de agradecer. Na quarta-feira, nós temos um encontro com Michele dos Santos, a nova amiga paulista, para falar um pouco sobre nós, né? Espero todas vocês nesse nosso penúltimo encontro maravilhoso. E, em nome do Coletivo Dolores, eu vou agradecer novamente a presença, o compartilhamento, Produção Preta e doutor Renato Azevedo, novamente, muito obrigado por colaborar para que o movimento não pare. Gente, eu não sei se eu já falei, mas doutor Renato foi a pessoa que pensou junto comigo em 2019 o coletivo, sugeriu o nome para o coletivo e disse que o coletivo era necessário. E ficou me cobrando isso por quase 3 anos, e eu estou tentando, mas no corre da educação, 2, 3 escolas. E aí, quando foi, esse ano, sentando com Bárbara para fazer uma outra coisa, o coletivo funcionou. Então, Renato, esse é o doutor Renato, gente, para quem não conhece, advogado, meu amigo pessoal, há muitos anos. E aí, Renato é a pessoa que contribuiu para que o coletivo existisse quando ele ainda não existia, tá bom? Sigam a Produção Preta lá no Instagram. E agora eu vou só dar uns minutinhos para a Cléo falar do livro dela. Eu havia esquecido, gente. Eu tenho esse livro aqui, foi lançado esse ano. Esse livro aqui fala sobre a minha história de vida. Coloque ele mais na tela, assim. Aí. É uma autobiografia, o nome do livro é Mais Que Vencedora, e é minha autobiografia. Eu tenho uma história de vida assim, muito forte. Eu fui uma menina órfã de pai e mãe desde a infância, órfã de pai de 6 anos de idade, de mãe aos 17 anos,
passei assim por diversas, né, diversidades, e aqui está contando a minha história de superação. Hoje eu tenho 54 anos, consegui cursar uma faculdade, esse está sendo o meu primeiro livro, e quero dizer a vocês que está à disposição, ainda não está nas livrarias, mas vocês querendo, podem acionar, que eu envio para vocês. É uma história que vai assim, ajudar muitas pessoas que enfrentaram dificuldades a dizer que você também é capaz. Você pode. Obrigada. Bárbara, por favor, envie o Instagram da doutora Priscila lá no grupo, por gentileza, porque as meninas estão pedindo, porque Priscila causou, né? Priscila causou, onde ela disse que a dor é minha amiga. E agora eu tô aqui pensando, como é que eu tinha uma amiga comigo esse tempo todo e nem sabia que ela era minha amiga? Você tá vendo? E aí que eu tô aqui pensando, né, que a dor me desperta várias coisas, e não só a Eu dor física. anotei isso aqui, tá Também anotado. A dor é anotei, minha ó, amiga. também anotei. Então, até quarta-feira, meninas, o nosso próximo encontro. Michele, novamente gostaria de agradecer a você por ter aceito o desafio de fazer história junto conosco. Pri, um cheiro. E, meninas, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E até quarta. Pode falar, amigo. Agradeço. Não, só queria dizer que eu que agradeço, que estou muito feliz, muito contemplada com todas as meninas. Maravilhosas. Michele, gostaria até de lhe dizer, viu? Em nome do Coletivo Dolores, você está sendo convidada a ajudar a montar o coletivo em São Paulo. Desculpa, eu era falar no pessoal, mas já estou falando aqui no meio das meninas. O Coletivo Dolores te convida para ajudar a montar o coletivo no Sudeste. E você vai ter que aceitar. Falar o quê? Sim, senhora. Pronto, eu gosto assim. Vamos conhecer as nossas dores como amiga, né? Já entendeu, né? Eu não sabia, Sim. mas agora sei que a dor é minha amiga. Viu? Opa. Tá bom? A gente fala sobre isso, sobre São Paulo, depois do nosso congresso acabar, o seminário acabar tudo, tá certo? Tá bem. Um beijo a todos. Meninas. Beijo a E você. muito obrigada. Bom sábado para vocês. Beijos.